Existe aquela experiência dos 100 macacos, né? Eu nem sei quem fez, Japonês. de que origem é isso, enfim. Mas se determinou, ou chegou-se à conclusão, que numa ilha, né? Não sei se a história era de que um macaco aprendeu a lavar as batatas para comer, ou quebrar o coco para tomar água e comer o que estava dentro, porque o coco é duro, né? E um começou, teve essa inserção divina, né? Alguém passou orientação para ele, ele começou, logo em seguida os outros 99 macacos estavam também fazendo a mesma coisa, e logo em seguida um outro povo de macaco, os outros macacos de outra ilha que não tinham contato, começaram a fazer também. E isso me leva a uma observação interessante. Nos anos 70, não se falava em mundo holístico. Nos anos 80, começou a história com uma grande, não me lembro se foi um filme, né? Falando da época de Aquários, e foi uma música famosa, Aquários, né? E aí começou a se atentar para esses detalhes do mundo holístico. Aí começou. No começo era difícil, eu me lembro que quando eu comecei na Rádio Mundial, nos anos 90, fim dos anos 90, eu fui falar de apometria. As pessoas nem conheciam a palavra. E eu tinha muitas críticas porque era uma coisa nova. E para aceitar o novo é difícil. E por que para aceitar o novo é difícil? Porque nós somos controladores, nós somos ensinados a ser assim. Então você não se enfia numa barca que você não conhece. Você para se enfiar numa coisa nova, aí você tem que saber cor, cheiro, tamanho, velocidade, enfim, né? E você não se enfia na coisa nova, você vai se resguardando, que é para não, principalmente não pagar mico, né? Não ter dificuldade constrangedoras, né? Enfim. E aí eu percebo que nos anos 90, primeiro teve um trabalho maravilhoso da família Gasparetto aqui no Brasil, né? Eu pessoalmente conheci, fui muito amigo, e aliás recebia muito carinho da dona Zíbia, né? E dos irmãos. Eu sou amigo pessoal até hoje do Irineu, que foi o que ficou, né? E a Silvana, porque o Luiz já foi, e o Pedro, que era meu amigo, né? Porque eu conheci a família Gasparetto através do Pedro, que era o filho que não tinha nada a ver com espiritualidade. Então eles fizeram um grande trabalho. E começou essa semente lá com Chico Xavier, nos anos 60. Um repórter chamado Saulo Gomes começou a divulgar, para o horror da igreja, ele começou a divulgar os trabalhos do Chico. E me lembro que inclusive gravou na época, nos anos 50, por aí, na TV Tupi, porque era a única que tinha, né? Preto e branco. Ele chegou a gravar alguns trabalhos do Chico Xavier de materialização, de ectoplasma mesmo, de materializar uma rosa. Esse ficou muito famoso na época. E foi um horror, tanto que logo em seguida a igreja já criou o Padre Quevedo, que era para explicar os fenômenos que o Chico fazia, dizendo que aquilo era embuste, que era um charlatão, etc. Mas não conseguiu, porque a verdade sobressaiu, foi se espalhando, aí começou. Aí isso de forma bem radical, porque tudo era catolicismo, o padre que abençoava você seu casamento, você era obrigado a ser batizado, enfim, né? E isso começou a quebrar um pouco o tabu. Aí começaram a aparecer então os espíritas, começaram a criar as casas espíritas, dando um pouco de cultura numa religião que já existia, que era Umbanda, mas não era explicada, era empírico, né? Era tudo feito na base do Espírito mandou. Chico abriu um precedente fantástico, começou a explicar e começou a divulgar inclusive a explicação do Espiritismo através da leitura de Kardec. Aí nos anos 90, olha, passou bastante tempo. O Luiz, por exemplo, nos anos 80,
Ele chegou aí para os Estados Unidos para ser estudado, porque ele fazia pinturas com os pés. E ele era garoto de tudo, né? Enfim, as coisas começaram a tomar vulto. O kardecismo, eu acho que é um grande influenciador e criador da ressonância para que a verdade da espiritualidade, da energia toro, começasse a ser compreendida nos dias de hoje. Porque eu me lembro que o Reiki já veio nos anos 90, e aí no final dos anos 90 já se tinha a coragem de dizer assim, não, eu sou espírita. Porque lá nos anos, comecinho dos anos 80, você não dizia não. Você falava que era espírita, você era rejeitado, era marginalizado. Então chegou já no começo do ano 2000, era chique dizer que era espírita. Por quê? Porque as verdades começaram a ser colocadas a público, né? E por quê? Porque essa ressonância permitiu. A lei e exatamente a experiência dos macacos. Quando você começa a fazer, todo mundo começa a receber a mesma influência. Então, quanto mais gente tiver fazendo um trabalho holístico, como eu faço, como o Hélio Couto faz, com tantas pessoas maravilhosas que fazem esse trabalho, mais rápido nós vamos conseguir chegar a entender a consciência divina que nós somos. Que não precisamos de alguém para nos orientar, não. Nós somos o nosso guia. Só que tem que todo mundo vibrar no seu melhor, porque aí sim estamos em ressonância, sem precisar que ninguém nos vigie, porque o próprio sistema religioso é que cria a necessidade da vigilância. Porque se você não fizer tudo dentro desta regra, você é pecador. E se tiver uma consciência divina, não tem que vigiar ninguém, porque você sabe. Então você pega uma comunidade de pessoas conscientes, ninguém joga papel na rua, eu não vou roubar nada que é seu, eu vou pedir se eu precisar, e você vai me dar se você tiver, porque vai ter o princípio do que Jesus exatamente falou, e isso é que é interessante. De tudo o que fizeram, ficou uma verdade muito importante, por mais que cerceassem a informação verdadeira. Faz para o outro o que você quer que faz para você. Ponto. Então, quando nós tivermos o nível de compreensão da grande maioria, cada vez está aumentando, por quê? Porque estão existindo muitos líderes individuais que não estão criando religião, estão criando conceitos. E as pessoas aceitam um não. É diferente de 50 anos atrás, que você era obrigado a ter uma religião. Hoje muitas pessoas já dizem, eu não tenho religião.